O elenco de Peppa Pig é cheio de personagens interessantes, mas sabia que alguns deles foram simplesmente deletados? Rainha. A Rainha era uma personagem que chamava muita atenção por ser uma das poucas humanas que aparecem no programa, e principalmente por ser claramente inspirada na Elizabeth II, a Rainha do Reino Unido. Apesar disso, ela nunca mais apareceu no programa desde 2022, e o motivo é bem sombrio. Foi nesse ano que Elizabeth II, a da vida real, acabou falecendo. Após esse acontecimento, a rainha do programa nunca mais apareceu. E não foi apenas para evitar que as crianças britânicas se lembrassem do que aconteceu com a monarca do Reino Unido. Em um jogo chamado Peppa Pig World Adventures, ocorre uma homenagem a Elizabeth II com uma imagem da Peppa pulando em uma poça de lama junto da rainha que aparece no desenho. Essa homenagem também foi feita em uma conta de rede social oficial do programa. Ou seja, o show claramente considera que a rainha do universo de Peppa Pig é de fato a Elizabeth II. Ou melhor, era, porque se houveram essas homenagens e a rainha nunca mais apareceu, significa que ela faleceu junto da sua versão da vida real. Ela é apenas a primeira dos 13 personagens que você não sabia que foram deletados de Peppa Pig. É isso mesmo, vem aí mais um Team Vídeos pra você curtir. Papai Ovelha. Suzy Ovelha até pode ser uma das personagens mais populares da série, mas mesmo assim, nunca tivemos a oportunidade de ver o seu pai na série, o que nos leva a acreditar que ele também foi deletado, mas antes mesmo de ter a oportunidade de aparecer. É difícil crer que os criadores do programa nunca pensaram em dar um pai para Suzy, mas é fácil imaginá-los tendo a ideia de fazê-la não ter um pai após criá-lo. Durante o desenvolvimento de um desenho, todo tipo de ideia é jogada no papel, então muitos personagens são criados e descartados depois por não combinarem com a versão final do programa. Esse pode ter sido o caso do Papai Ovelha, que foi excluído para trazer representatividade às famílias em que a mãe cuida dos filhos sozinha. Pode ser que o pai de Suzy tenha falecido ou tenha se divorciado de sua esposa, mas de qualquer modo, ele certamente foi excluído do show. Irmã mais velha. Peppa é conhecida como a filha mais velha da família Pig, mas e se a gente te falar que talvez não fosse assim? Porque é muito possível que os planos iniciais fossem que a porquinha tivesse uma irmã mais velha, algo que foi descartado, como todos nós podemos notar. É só a gente prestar atenção na idade que o papai e a mamãe Pig parecem ter. Eles claramente estão na faixa dos 30 anos de idade, enquanto a filha mais velha deles tem apenas 4 anos. Logo, há um longo espaço de tempo em que esses dois ficaram juntos sem terem filhos. Pode ser porque eles preferiram focar em outras coisas antes de explorarem a paternidade? Com certeza, mas também pode ser que, na verdade, a ideia fosse que eles já tivessem tido uma filha alguns anos antes de a Peppa nascer. Senhor Gazela. Outro parente que poucos sabem que existe ou que existia é o Senhor Gazela, o marido da Madame Gazela. Nós podemos ver uma foto desse personagem em um quadro na casa dela, que mostra que ele era um senhor bem chique. E sim, o quadro está em preto e branco, o que significa que é algo muito antigo. Antes que venha dizer que faz mais sentido esse personagem ser pai ou avô da Madame Gazela, vale lembrar que ela é muito velha e parece não envelhecer. Ela foi professora do papai e da mamãe Pig quando os dois eram crianças e tinha a mesma aparência de hoje. E a teoria sobre a personagem ser uma vampira é bem conhecida, já que nem reflexo em espelhos ela tem. Sendo assim, Madame Gazela pode sim ter tido um marido no passado. A foto dele não ter cores já indica o motivo de ele não estar presente no programa. O coitado já deve ter falecido há muitos anos, provavelmente por ter ficado muito velho. Pais do Papai Pig. Todos nós amamos o vovô e a vovó Pig, os pais da mamãe Pig. Mas já percebeu que a Peppa devia ter mais 2 avós? Estamos nos referindo aos pais do Papai Pig, que nunca chegaram a aparecer, ou até mesmo serem citados em todo o programa. É muito difícil acreditar que em nenhum momento houve a ideia de trazer os pais do Papai Pig ao desenho, mas o fato de eles nunca terem dado as caras pode indicar que os criadores decidiram excluí-los totalmente. O motivo? Como Peppa Pig é uma animação muito infantil, eles podem ter pensado que as crianças teriam dificuldades com tantos avós e acabariam se confundindo. Apesar de que Bluey também tem crianças bem pequenas como público-alvo e provou que é possível sim mostrar tanto os avós paternos quanto os maternos, sem causar nenhuma confusão ao público. Será que um dia o show mudará de ideia e mostrará os pais do Papai Pig? Se você adoraria algum desses personagens deletados aparecendo em Peppa Pig, comente aqui embaixo o #deletado pra gente ficar sabendo. Chloe Vaca.
A senhorita Vaca e o senhor Boi formam um casal incrível, mas e se dissermos que eles deveriam ter uma filha? Chloe Vaca apareceu algumas vezes como figurante dentro da série. Ela foi criada com a ideia de ser filha da senhorita Vaca, mas como nunca teve uma aparição de destaque, é um mistério se podemos considerá-la mesmo a filha da amiga de Mamãe Pig. Principalmente porque a personagem simplesmente sumiu após algumas aparições. Ela sequer chega a aparecer no casamento da senhora Vaca, o que é muito estranho. A personagem, teoricamente, seria fruto de algum relacionamento anterior da senhora Vaca, então é estranho que ela não esteja no novo casamento para conhecer o seu padrasto. Penny Pony. Sabia que o Pedro Pony originalmente seria uma garota? Uma personagem chamada Penny é quem estava planejada para ser a pônei que faz parte do grupo de amigos da Peppa, mas ela foi substituída pelo Pedro. Ela até aparece no vídeo conceitual de Peppa Pig feito antes de o desenho começar a ser produzido de fato, para apresentar a ideia de como seria o desenho. O curioso é que, apesar disso, a versão feminina de Pedro chegou a aparecer em alguns episódios da série, só que como uma mera personagem com bem menos destaque, sendo uma mera figurante na grande maioria das aparições. Então, ela é um caso de personagem que foi deletada e depois retornou, mas não do mesmo jeito de antes. Será que ela é parente do Pedro ou é de outra família de pôneis? Fada do Dente. Algo que muitos esquecem é que, em Peppa Pig, existe magia e coisas sobrenaturais. Um exemplo é a Fada do Dente, que apareceu apenas em um episódio, em que a Peppa perdeu um dente e é visitada pela criatura mística. O interessante é que a personagem tem a mesma aparência da Peppa, só que sendo bem menor e tendo asas. Infelizmente, a Fada do Dente nunca mais apareceu desde então, tendo sido guardada na gaveta de personagens deletados. Quem sabe ela seja resgatada algum dia e reapareça. Seria incrível vê-la se encontrar com o Papai Noel, por exemplo. Tia Dory. Apesar de adorarmos falar da Tia Dory, a verdade é que a personagem foi uma deletada por muito tempo. A primeira vez que ela foi citada ocorreu no episódio Cavalo Rodas Brilhantes, em 2011. Nele, Peppa e George recebem um presente enviado por Dory. Parecia até que a série estava se preparando para apresentar a personagem com uma aparição real, mas então, nada. Ela simplesmente nunca chegou a aparecer, ao menos até a chegada do episódio Thanksgiving, em que Dory finalmente visita seus parentes. Mas é aí que está. Esse episódio foi lançado em 2024. Mais de uma década depois. Parecia até que eles tinham planejado introduzi-la, mas então desistiram e deixaram a personagem na gaveta por todos esses anos, até finalmente decidirem usá-la. Rei Alfonso. O Rei Alfonso é um caso muito curioso de personagem deletado, porque a carreira curta dele como personagem de Peppa Pig é ridícula. Ele apareceu no episódio A Longa Viagem de Trem, Long Train Journey, revelando ser um rei. Agora, de onde ele é rei, só Deus sabe. Nesse episódio, tem uma piada em que Alfonso tem o seu pedido de comida negado enquanto Papai Pig recebe o dele, dando a entender que o pai da Peppa é mais importante que esse suposto rei. Esse foi o momento mais memorável do personagem, e o único também. Isso mesmo, ele nunca mais apareceu em nenhum outro episódio além desse. O cara foi humilhado pelo Papai Pig, foi embora e nunca mais voltou. Se inscrever é rápido, fácil e deixa você sempre por dentro de tudo que rola por aqui. Paul Pony. Existe um outro personagem deletado com ligação ao Pedro Pony, e é o seu irmão. Não sabia que ele tinha um irmão? Tudo bem, isso só chegou a ser citado em um livro ilustrado do desenho, em que descobrimos que ele tem esse irmão mais novo chamado Paul, que adora pular em trampolins. O menino só apareceu 2 vezes na série e apenas como um figurante. Nem dá pra perceber que ele é irmão do Pedro apenas com base nesses momentos. Na verdade, ninguém tem certeza se podemos considerar essa informação do livro, porque parece que o Paul realmente foi reduzido a um figurante qualquer. Ginger. Sabemos bem que a Peppa tem uma mascote de estimação, a peixinha Gold, mas a senhorita Coelho também tem um peixe. Ele se chama Ginger e apareceu no episódio O Aquário, onde ele faz amizade com a Gold, algo bem fofo.
E para nossa tristeza, essa foi a sua primeira e última aparição. Quer dizer, mais ou menos, porque um peixe idêntico ao Ginger deu as caras no episódio Um Dia com a Doutora Hamster. Só que não faz nenhum sentido ele ser o Ginger, visto que quem está carregando o peixe é o Sr. Touro. Isso só teria alguma lógica se o Sr. Touro estivesse levando o mascote da Senhorita Coelho para o veterinário como um favor, ou se a Senhorita Coelho tivesse dado o peixinho para o Sr. Touro. Figurante de Paris. Sabe o episódio em que a família Pig viaja até Paris? Um figurante foi criado apenas para aparecer nesse episódio, e mesmo assim ele simplesmente foi deletado do episódio. Ele nem mesmo tem um nome, sendo conhecido apenas como Figurante de Paris. O pobrezinho só tinha uma missão e falhou miseravelmente nela. Alguns acreditam que o motivo de ele ter sido excluído foi seu visual esquisito. Mas sabe o mais engraçado disso? No final das contas, ele acabou aparecendo na série, só que em outro episódio. Numa cena de O Carnaval, vemos o figurante de Paris no meio de um monte de gente. Ao menos ele teve a sua redenção, né? Quer dizer, o figurante nunca mais apareceu em nenhum outro episódio. Mas é legal saber que ele pode realmente ser um personagem da série por alguns segundinhos. Antes de ir embora, dá uma olhada nos 2 vídeos que estão na tela. Valeu pela companhia e até a próxima!